Olá a todos, sejam bem-vindas ou bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thalita e eu sou desse canal Iviane Atelier. Bom, gente, eu decidi gravar um vídeo pra vocês pra resumir tudo que eu consegui fazer no mês de outubro. Então, assim, eu já estou no futuro e vocês vão começar a ver esse vídeo desde o dia 1º de outubro. Tudo que eu consegui produzir, a questão da produção, o que foi feito. E a maioria das coisas eu tentei gravar, no caso, os dias, porque muitos já foram vendidos, então não teria como fazer esse vídeo resumido. Aí eu tentei fazer pra vocês aí tudo que eu fiz no mês. Bora pro vídeo? Hoje é dia 4 de outubro e até agora eu consegui confeccionar duplas de tapetes. Foram a dupla cru com bege. Lembrando que eu fiz 8 tapetes e 2 meios, que no caso seria esse centro. Aqui é o bege com rosa, mais uma dupla. Outra dupla de cru com rosa. No caso, essa produção foi do dia 1º a hoje, dia 4. E aqui foi o bege, perdão, o cru com amarelo. E eu comecei as duas bases, como eu disse, eu comecei essas duas bases. Hoje é dia 8 e eu vou mostrar pra vocês até agora o que eu consegui fazer. Do dia 4 ao dia 8, gente, não rende nada. Fiz essa duplinha de tapete. No caso, desse dia, do dia 4 a hoje, eu tive nesse meio segunda, terça e quarta, então são os dias que eu menos consigo fazer crochê, porque eu tenho outro serviço paralelo, eu não trabalho 100% com crochê ainda, não consigo trabalhar 100%. Então, o que eu consegui fazer até agora, hoje é dia 12, e eu consegui produzir esse tapete, mais esse tapete e mais a tampa do vaso. Esse aqui é um jogo de banheiro, tá? Então, aqui eu já tenho esse, que eu falei pra vocês no último vídeo que eu ia fazer, que eu tô sempre pronta entrega. Então, aqui, detalhezinho de pérola. E também, já emendei nesse, um rosa claro com um rosa escuro. Mais outro tapetinho. E mais a tampa do vaso. Então, hoje é dia 12 e eu consegui fazer 2 joguinhos de banheiro completos. Hoje é dia 15 e eu tenho mais esse tapetinho preto e branco, mais outro, então é uma duplinha, que eu estou pensando em virar um joguinho de banheiro, porque eu tô pensando em fazer uma passadeira, então vão ser 3 peças, então no momento eu tenho esses 2 prontos, e este daqui também maravilhoso, pronto, até o dia 15. Hoje é dia 22 e eu finalizei, no caso, porque eu já tinha começado, mas eu finalizei essa bolsa. Olha que maravilhosa. Bem linda, com alguns... Opa! Com alguns detalhezinhos. Minha etiqueta maravilhosa. E ela tem botão. Gente, ela é super espaçosa. Super, super, super espaçosa. Maravilhosa, bem estruturada. Ela é linda já. Vou deixar ela disponível já na minha lojinha. Hoje é dia 27 e eu finalizei mais 2 tapetinhos azul com cru. 2 tapetinhos, então mais uma duplinha aí pra conta. Hoje é dia 30 e eu decidi incluir nesse vídeo pra vocês um jogo. Ele não está finalizado, mas assim, gente, tá praticamente finalizado. Pra uma crocheteira, falta só detalhes. Então, assim, tem esse que no caso vai ser a tampa do vaso, no caso tá faltando só a redinha. E tenho esses 2 tapetinhos, tá? Nessa cor cru, porque eu quero colocar a aplicação. Eu quero variar um pouco, né, a questão dos modelos que eu tenho disponíveis. Eu quero que as minhas clientes tenham mais opções. Porque até então, gente, eu tava fazendo tudo muito assim, ó. Com o modelinho Sara, que eu trabalho com esse modelinho Sara. Então, eu tava fazendo com flor, ou no caso, só variações de cores mesmo, como por exemplo esse, como por exemplo esse. Aí eu tava pensando, porque algumas clientes mandam inspiração,
E é bom também a questão pra gente ter base do que vai gastar. Então, às vezes a cliente mandava, quanto que você faz com a aplicação? Eu ficava meio assim, sem saber, eu tinha que pesquisar pra ver questão de quantidade de fio, porque é muito difícil passar um orçamento de uma coisa que você nunca fez, em que você não tem noção de quanto você vai gastar. Então, assim, eu gosto de deixar um catálogo com mais opções para cliente, porque para mim também facilita na hora de estar passando os valores. Porque hoje, se uma cliente chegar para mim e me pedir um orçamento de 2 tapetinhos desse que eu faço, mais a passadeira de 1 metro, 1,20 m, eu já tenho um valor fixo, já tenho o valor que eu vou passar, eu já sei o valor que eu vou cobrar, porque eu já sei o material que eu vou gastar. Se a cliente me pede o joguinho de banheiro, eu também já tenho ele pronto, eu já sei quanto que eu vou cobrar, porque eu já sei quanto que eu vou gastar, então já tá tudo certinho. Agora, quando me mandam modelos diferentes, eu tenho que pesquisar um pouco para me entender o que eu vou gastar naquele processo ali de criação sim, né? Naquele processo de fazer aquele determinado modelo para ela. Mas, pelo menos as minhas clientes, elas querem saber o valor antes de fazer o pedido. Então, no caso, para deixar tudo estabelecidinho também é ótimo pra gente, porque já tem uma certeza do que a cliente pedir e falar. Eu já tive uma cliente em especial que me mandou uma determinada foto. Na época eu tava bem no início, eu tinha meses que eu tava começando a fazer. Realmente que eu comecei a sentir segurança para vender. Ela me mandou uma foto de inspiração e eu fiz. Aí eu falei com ela assim que conversei com ela, falei que eu nunca tinha feito, eu era iniciante, que eu não saberia muito bem como cobrar, porque eu não saberia quanto que eu ia gastar, a questão do meu ponto e tudo, e ela deixou totalmente à vontade em aberto, porque ela falou que, sendo justo, ela pagaria e ponto. Fiz o trabalho, cobrei um valor, na época o tapete, vamos colocar em valores, na época eu cobrei dela R$ 60. Ela disse que achou super caro, que ela não ia pagar R$ 60 num tapete, que no máximo que ela pagaria era 40. Gente, eu chorei. Enfim, passei o tapete para ela por 40 e decidi a partir daquele dia nunca deixar em aberto valores, mesmo que a cliente deixe à vontade, a não ser que agora, como já tem um tempo que eu tô fazendo, seja um cliente de anos, mas mesmo assim eu já passo na hora o valor. Então, assim, quando eu não tenho a peça pronta, quando eu não sei quanto que eu vou gastar, eu procuro pesquisar e passar com a responsabilidade minha em relação do valor, porque aí por isso que eu gosto muito de pesquisar antes de estar passando o valor. Mas o que eu tenho pronto, o que eu já sei quanto que eu gasto, o que eu já tenho como tabela, eu já passo o valor na hora. Mas se não, eu peço para ela um tempo, pesquiso um pouco em relação ao modelo, ao preço, se eu já tenho a linha em estoque ou não, tudo isso também vai mudar. Por quê? Porque atualmente eu estou trabalhando com LM barbantes. E na minha cidade não tem LM barbantes, eu peço direto da fábrica. Na minha cidade eu vou encontrar Euroroma, Bandeirantes, então assim, já modifica totalmente o valor, porque o preço ele é totalmente diferente, gente, é tipo assim, muito, 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 muito grande a questão da diferença dos valores. Na minha cidade, eu tô notando que ultimamente o barbante tá ficando muito caro aqui na minha cidade, então assim, é só quando eu tenho um pedido de urgência e eu não tenho como pedir um cone para me pagar um frete de um cone da fábrica, então aí eu começo a pensar, e a questão também do tempo, porque se no caso eu tiver um longo de um tempo razoável para me fazer, quando a cliente fala, não, eu não quero agora, porque tem as que pedem em cima da hora, fala, não, eu não quero agora e tal, é o meu tempo, o meu determinado tempo, dependendo da peça. Eu peço em uma semana, dependendo da quantidade de peças, para jogo, essas coisas. Então aí eu peço da fábrica, aproveito e peço outros barbantes também para mim estar completando. Mas infelizmente eu não consigo trabalhar com um estoque muito grande, porque no caso eu ainda faço vendas poucas, infelizmente eu não tenho um grande número, enfim. Mas se não, eu compro aqui na minha cidade mesmo, mas então a questão também do valor ele muda. Mas eu já tenho consciência, já tenho tudo anotadinho do que eu faço. Mas quando é um modelo novo, eu procuro pesquisar antes de passar para cliente. Mas eu sempre falo o valor antes de começar a peça. Porque no caso tem a questão do valor da entrada e também para a cliente já saber o que ela vai pagar, tá? Então eu deixo tudo certinho.
Aqui também eu fiz, completando aí esse mês, mais esse aqui. Opa, acho que ficou torto. Completando aí, eu também tenho esse modelinho que eu fiz. Completando aí é porque, como eu falei, eu quero variar um pouco o meu catálogo, então eu já fiz esse também. Eu quero que as minhas clientes tenham opção. Por quê, gente? Assim, eu tava notando que eu tava fazendo tudo do mesmo jeito, nem eu tava conseguindo diferenciar. Então agora eu estou querendo focar em relação a cada local, um modelinho específico, a não ser que a cliente ela faça questão de ter aquele, então não tem problema, isso é a cliente que vai escolher. Mas eu tô querendo fazer esses modelinhos agora para banheiro. Eu acho que banheiro ele puxa uma coisa mais com mais destaque, sabe? Eu tenho a impressão quando as clientes me mandam inspiração de banheiro, eles sempre têm mais coisas. Não tão, assim, por exemplo, um jogo de cozinha que ela fala, não, eu quero uma coisinha mais neutra, então eu quero duas cores e tal. Não, elas sempre estão querendo algo mais. E eu sempre noto que as inspirações que elas me mandam sempre tem mais coisas. Por isso que eu fiz aquele cru para me fazer as aplicações. Aí no caso eu tenho esse. Gente, eu não sei se eu posso falar que é criação minha, mas assim, desse jeito eu não achei em lugar nenhum. Desse jeitinho aqui que eu fiz, não achei em lugar nenhum. Essa base que claramente ela existe, os pontos ela existem, mas no caso a união dos três eu não achei, que seria no caso a união dos pontos da base, que eu falo assim, né? Da base, dos pontos e do bico. Existem, mas não dessa forma, os três juntos. Então eu fiz, é criação minha. Eu fui fazendo, eu fui desmanchando, fui refazendo. Eu refiz esse tapete 3, 4 vezes. Depois da base, uma forma de unir essa base quadrada e fazer um tapete mais oval. Porque eu não gosto muito, é só quando a cliente pede, mas eu não gosto muito de fazer tapete quadrado, sinceramente, eu não gosto tanto. Mas eu faço, se a cliente quiser, mas eu não gosto. Então não tenho nenhum tapete quadrado, retangular no caso, a pronta entrega, né? Então aqui no caso eu fiz a união desses pontos que criei esse tapete. Então esse tapete aqui é criação minha, tá? Eu estou até pensando em fazer um vídeo aula dele. Então aqui no caso eu tenho 2 prontos. Aí eu quero fazer esse. Eu tô pensando, tá vendo? A gente fica tão confusa, mas eu tô pensando em deixar esse modelinho agora para banheiro, fazer dele focado no banheiro. Então seria, no caso, 2 peças, 2 tapetinhos mais a tampa do vaso, que eu ainda não fiz. Eu vou fazer, vou finalizar a tampa do vaso dele. Aí eu já vou deixar disponível. Aí se a cliente não quiser na cozinha, aí no caso seria a passadeira, né? Faltaria a passadeira, que geralmente pra cozinha eu fecho passadeira e 2 tapetinhos. Para o banheiro eu fecho não. Para o banheiro eu tenho a pronta entrega, 2 tapetinhos e a tampa do vaso. Aí o a mais é a cliente que escolhe se ela quer pé do vaso e mais o porta-papel higiênico, que também tem modelos que eu fiz 2 tapetinhos, o porta-papel higiênico e o pé do vaso. A cliente ela não quis a tampa. Mas aí varia de cliente. Tem gente que gosta de 4 peças, tem gente que gosta de 5 peças, que é os 2 tapetinhos, o pé do vaso, a tampa do vaso e o papel higiênico. Tem gente que gosta de 4 peças, que é o papel higiênico, 2 tapetinhos e a tampa do vaso, ou só o pé do vaso. Então, assim, por isso que eu deixo o mínimo, que seria 2 tapetinhos e a tampa do vaso. Aí os complementos a gente vai lá e fecha com a cliente. Então, no caso, eu tenho esse modelinho. Eu até pensei em gravar tutorial. Gente, vocês teriam interesse de assistir o tutorial dessa peça? Eu achei ela super econômica e achei ela maravilhosa, bem gostosinha de fazer e achei linda. Esse, no caso, eu fiz de um vídeo aula que eu assisti. Eu não me lembro agora do canal, não me vem na cabeça agora o canal. Não vem. Mas, no caso, se eu gravar o tutorial, eu vou estar passando pra vocês onde eu aprendi essa base aqui. Também é maravilhoso. Gente, eu esqueci o nome dela, mas é maravilhoso o canal dela. Tem muitos modelinhos lindos, lindos, lindos. Eu amo assistir o canal dela. É uma aula gostosinha de fazer, ela explica super bem. Maravilhoso, maravilhoso. Um dia eu quero ser parecida um pouquinho assim com ela nos tutoriais, porque ela é maravilhosa. Gente, eu amo vídeo de tutorial de crochê. Eu sempre deixo, enquanto eu tô fazendo alguma coisinha, arremate, tudo, eu sempre deixo. Mesmo que eu não estou prestando atenção, no caso, fazendo, acompanhando, mas eu sempre deixo pra gente ver novidades, pra gente ver o que tá acontecendo, né?
Mas então, no caso, dia 30 eu tenho isso pronto. Então, gente, tudo que eu consegui fazer esse mês, aqui eu peguei, anotei tudo certinho. Foram 16 tapetes, 2 jogos de banheiro completo, uma bolsa e um jogo de banheiro incompleto. No caso, incluindo, né, a minha criação de tapete. Gente, eu vou chamar assim, por favor. Não me xinguem, mas eu vou chamar de minha criação de tapete, porque na minha cabeça, enfim. E esses 2 tapetes que, no caso, quem já fez, quem criou, sabe que demandam um tempinho, a gente tem que pensar. No caso, eu senti que enquanto eu fazia essa criação, que eu pensava como que eu ia fazer, onde é que eu ia encaixar cada ponto, fazer para chegar lá no final bico, ter, no caso, o número certo para fazer aquele tipo de bico, né? Porque a gente que trabalha sabe que tem bico que termina com, se terminar com ímpar, ele não encaixa, porque ele é com par, então assim, enfim. O acabamento ele determina também, no caso o final, o tapete determina qual vai ser o acabamento, porque qual bico que eu vou conseguir encaixar naquele determinado número de bloquinhos que finalizou ali. Então, assim, tudo isso demanda tempo. Eu senti que enquanto eu fazia, criava, no caso, esse modelinho, pensava como que eu queria, como é que o meu cliente poderia gostar, a questão das cores, onde é que eu ia colocar cada um. Mas, enfim, eu ainda sinto que eu quero fazer com outros, disponibilizar, assim, a questão das cores em locais diferentes, sabe? Colocar as cores, enfim. Eu quero fazer umas modificações, porque esse, no caso, foi o projeto inicial, foi aquela pecinha piloto, mas já está disponível porque ela está perfeita. Então, assim, é só mesmo para mim ter noção do que eu vou fazer. Mas, no caso, então, em resumo, foi isso que eu consegui estar fazendo. Vou finalizar o joguinho de banheiro e vou fazer as aplicações também, tá? Então, pessoal, isso é, no caso, meu resumo do mês. Não fiz tantas peças que eu queria realmente, parando pra ver que agora a relação dos números, eu já fui mais produtiva em outros meses. Só que esse mês teve alguns imprevistos ali no meio do caminho. Teve, se vocês verem, vai ter a questão do dia 15 pro dia, o próximo dia teve uma discrepância muito grande, não consegui gravar no dia a dia mesmo, mas eu quero fazer depois um vídeo de todos os dias para vocês verem a questão do me acompanhar mesmo. Mas é como eu disse, não trabalho somente com crochê, trabalho também em outro serviço, então assim, eu não consigo me dedicar 100% ao crochê ainda, tá? Mas em breve eu pretendo, o meu canal crescendo, o TikTok também crescendo, eu conseguindo mais visualizações e, no caso, mais encomendas. Aí sim, se Deus quiser me permitir, eu vou viver 100% do crochê, porque é o que eu amo fazer, gente. Eu amo muito. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga aí se vocês gostou, ative o sininho de notificações. E é isso, um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.